Vamos nessa guerra, nessa trajetória. Bom dia, meus queridos irmãos, a todos vocês, guerreiros do Senhor, né? Nós nos encontramos na madrugada com Deus para guerrear. Por isso que nós estamos aqui. É uma guerra. O Espírito de Profecia diz que Satanás teme muito quando quando um cristão fraco, pequeno, se ajoelha e ora. Ele teme mais isso do que qualquer outra coisa. É quando a igreja se posiciona para buscar ao Senhor, se compromete em buscar ao Senhor. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Todos os dias, quando entramos na presença do Senhor, é uma guerra. O inimigo não quer que aconteça. Por isso vocês veem a luta aí, né? O pastor Wagner tem lutado bravamente para que as mãos de Moisés continuem erguidas aos céus e o povo de Deus continue vencendo. E eu oro para que Deus nos conduza nessa trajetória, Deus nos conduza nesse caminho que todos temos que trilhar. Sem essa bênção diária, permanente, constante, nós não iremos a lugar nenhum. Mas louvado seja Deus por sua presença aqui, meu amado irmão, minha amada irmã. Bendito seja o nome do Senhor, meus amigos, meus colegas, pastores e servos de Deus que têm atuado também bravamente em suas igrejas, conduzindo o rebanho à oração, enfatizando essa ideia da busca constante pela pessoa do Espírito Santo, da introdução da pessoa do Espírito Santo em nossas vidas. Que Deus abençoe a todos vocês, meus amigos, toda a irmandade, que Ele fale conosco através da sua palavra. Como o pastor disse, já fizemos a oração e podemos ir direto à palavra de Deus. Muito bem, queridos. Eu estava estudando esse assunto semana passada, eu fui pregar na igreja aqui de Jardim São Paulo, em Engenheiro Coelho, e Deus colocou no meu coração essa mensagem, eu partilhei com eles e agora estou trazendo para a Sala 57, porque acreditei que, assim como essa mensagem me tocou profundamente, eu gostaria de partilhar essa mensagem com vocês. Eu não sei se você já se deparou com alguma situação na sua vida, algum momento, em que você olhou para os lados, olhou para o lado direito, era só trevas. Para o lado esquerdo, era só trevas. Quando você olhava para cima, o céu estava de bronze. As nuvens pareciam nem sequer se mover com o vento. Tudo estava parado. E você clamou em agonia, em alta voz, pedindo que Deus atuasse, e você continuou olhando para o céu, continuou olhando para o céu. Parecia tudo estar do mesmo jeito. Às vezes a gente está num evento social, né? Já vi histórias assim, num evento social, ou trabalhando, ou estudando. A vida está seguindo seu rumo normal. De repente alguém liga e dá uma notícia. Recentemente, eu tenho um amigo, né? Não vou dizer o nome dele aqui, para proteger ele e a família, mas eu tenho um amigo que perdeu totalmente a esperança. E quando isso aconteceu, esse meu amigo tirou a sua própria vida e foi terrível ouvir essa mensagem, que ele havia desistido da vida. Mas olha a história dele. Uma pessoa que foi criada no Evangelho, seguia nos caminhos do Senhor, foi educado pela mãe nos caminhos do Senhor, teve o testemunho do pai que se converteu depois, um homem de fé também. Mas ele seguiu com a sua vida. Desviou-se de Deus, começou a usar drogas, e aí começou a sua batalha, voltava para a igreja, depois saía novamente, mas teve um momento de recuperação lindo, que ele se tornou inclusive ancião da igreja, trabalhou de maneira linda, pregava divinamente, mas de repente se viu novamente aprisionado pelas drogas e decidiu em seu coração que não aguentava mais. Parecia que a glória de Deus tinha saído da sua vida definitivamente. E ele chegou a esse ponto de tirar a própria vida. Foi terrível para a gente lidar com essa notícia. Porque a gente não pode julgar o que será dele no dia da ressurreição. A gente não sabe o que aconteceu em seu coração. Mas eu contei essa história simplesmente para
tentar trazer à sua memória essa imagem do momento na vida de um crente que todas as coisas ficam escuras, e que você busca pela presença de Deus e parece que ela não se manifesta. O povo de Israel viveu um momento muito difícil, uma crise terrível, exatamente desse jeito. Parecia que a glória de Deus tinha se dissipado. A glória de Deus tinha ido embora. Os meus amigos pastores já devem mais ou menos imaginar o texto que eu vou usar aqui para a gente estudar. Mas a crise de Israel era terrível. Israel tinha uma crise política, uma crise espiritual muito grave, e ainda estava em guerra. Justamente ali naquele momento em que os filhos de Eli cuidavam do santuário. Vou tomar uma aguinha aqui para ver se essa tosse não vai me pegar. Então, os filhos de Eli trabalhavam no santuário nesse período de crise do povo de Israel. Deus queria que Eli repreendesse os seus filhos porque eles andavam fazendo coisas terríveis. Eram sacerdotes totalmente apostatados, e que o comentário bíblico diz, inclusive, que eles eram praticamente inimigos de Deus. Não tinham interesse nenhum na glória de Deus, mas tinham interesses pessoais. Esses interesses pessoais estavam desonrando o nome do Senhor. Eles roubavam das ofertas que eram levadas para o templo. Deus havia determinado como as ofertas deveriam ser divididas e que parte da oferta eles deveriam utilizar para o próprio sustento. Mas eles roubavam ofertas inteiras, tomavam à força as ofertas daqueles homens que vinham trazendo seus animais para a oferenda, para oferecer ao Senhor. Eles faziam coisas terríveis. Havia algumas mulheres que trabalhavam ali servindo nos arredores da tenda da congregação. E esses dois homens, filhos de Eli, que eram casados, se prostituíam com elas, adulteravam com essas mulheres. Era como se fosse uma igreja totalmente corrompida, uma crise espiritual, uma crise política também, porque a Bíblia diz que Eli não era apenas sacerdote, ele tinha também poder político, sobre ele pesava a liderança política do povo. A crise estava instalada, as pessoas chegavam constantemente para falar com Eli a respeito da condição espiritual dos sacerdotes, do que estavam fazendo seus filhos. A demanda era muito grande de queixas que chegava para Eli, mas ele não se posicionou firmemente como Deus esperava. E ele deixou de uma forma permissiva que os filhos seguissem o seu rumo. Então nós chegamos a este momento agora, um momento em que, apesar de toda essa crise política e espiritual vivenciada em Israel, iniciou-se também agora uma guerra. Houve um conflito entre Israel e os filisteus. Nesse conflito, a Bíblia diz que 4.000 homens de Israel caíram mortos. E os que sobraram voltaram para o acampamento. E ao chegarem lá, o povo rompeu em grandes gritos, em grande lamento, porque parecia que Deus estava se afastando, porque perguntavam uns aos outros, o que é que está acontecendo? O que aconteceu? Por que Deus está permitindo essa derrota, essa crise, essa escuridão? Por que Deus está permitindo isso? Então eles olharam para os lados e pensaram, o que devemos fazer para resolver essa situação? Então, se Deus não está indo conosco à guerra, vamos levá-lo conosco agora. Tomaram uma decisão ali entre eles e resolveram tomar a Arca da Aliança e levar para um novo conflito com os filisteus. E vocês, a maioria de vocês, conhece essa história. A primeira desgraça havia sido 4.000 homens mortos. Agora, com a arca no meio do exército, eles esperavam que as coisas se tornassem diferentes. E foram para a guerra com a arca de Deus no meio, e disseram, agora não tem jeito, vamos vencer. E o que acontece, queridos, para aqueles que ainda não sabem dessa história, o que acontece? Na primeira batalha contra os filisteus, caíram 4.000. Na segunda batalha, caíram 30.000. 30.000, por quê? Eles acreditavam que agora, com Deus, a coisa ia se reverter. Deus estava presente, a sua arca representava a presença de Deus. Todos sabiam que a presença de Deus se manifestava ali. E levaram a arca para a guerra. Parecia que
Deus não estava presente, nem estava mais na arca, mas Deus continuava lá, por incrível que pareça. Deus continuava lá. E além de caírem 30.000 mortos, ainda os filhos de Eli também morreram nessa batalha. E a arca de Deus foi tomada e levada pelos filisteus e colocada no templo de Dagom. Muito bem, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora para ler comigo o que acontece exatamente neste momento. Na parte de 1 Samuel, que conta a história da morte de Eli, mas é uma história ainda que agrava ainda mais todo esse cenário. Eu quero conduzir você, eu quero ler com você parte dessa história, por favor. 1 Samuel, capítulo 4, a partir do verso 17. A partir do verso 17. Eu já pintei aqui para vocês um cenário de tudo que estava acontecendo, mas agora eu vou ler o texto que mostra como Eli estava angustiado por conta da questão da arca de Deus que havia sido levada, e como ele recebeu a notícia do que tinha acontecido nesse segundo conflito do povo de Israel com os filisteus. Verso 17 em diante, diz assim: Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo, e também os teus filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, olha o que aconteceu com Eli. Caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu, porque era já homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos. Eu quero que você tente visualizar, meu querido irmão, minha querida irmã, esse drama. Israel já havia perdido 4.000 numa batalha, agora perdeu mais 30.000 na batalha. A arca de Deus havia sido levada, a sua representação máxima espiritual, que era Eli, acabara de morrer. Quando recebeu essa notícia, olha que tragédia, coisa terrível. Ele cai para trás da sua cadeira e quebra o pescoço e morre, porque ele era velho e pesado. Aí o verso 19 diz assim: Então sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próximo o parto, ouvindo estas palavras, de que a arca de Deus fora tomada e de que seu sogro e o seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz. Em outras palavras, ela não suportou a notícia. O seu filho, a quem ela deu o nome de Icabô, ou Icabode, que significa foi-se a glória de Deus se foi. Essa mulher, quando recebeu a notícia, teve um parto prematuro. Tal foi a emoção que ela sentiu. Começou a sentir as dores de parto, e ali ela não teve condições emocionais, nem estruturais, nem físicas para suportar aquela notícia. Ela estava morrendo. Morrendo durante o parto. E olha que coisa. Diz assim: quando ela ouviu que o seu sogro havia morrido, seu esposo também, e a arca de Deus havia sido levada, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, ao morrer, olha, pouco antes de morrer, as mulheres, na intenção de fazer com que ela recobrasse ou encontrasse forças para viver, lhe disseram, aquelas mulheres que estavam assistindo ela durante o parto: não temas, pois tu tivestes um filho. Essa era uma notícia muito, muito importante para as pessoas de Israel. As mulheres de Israel, quando sabiam que nasceu-lhes um filho homem, a alegria era completa. Então elas esperavam que houvesse ali naquela mulher um estímulo, um ímpeto de alegria que pudesse trazê-la de volta e fizesse ela lutar contra a própria morte. Mas isso não aconteceu. A Bíblia diz que, ao expirar, as mulheres fizeram isso, né? No verso 20. Não temas, pois tu tivestes um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Mas chamou aquele menino de Icabô, dizendo: foi-se a glória de Israel.
Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada e por causa do sogro e do seu marido. E falou mais, disse ela, foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, que cenário terrível esse. Olha que coisa. Já estava reinando a completa desgraça. O povo de Israel sendo massacrado, o exército de Israel sendo destruído. Os filisteus demonstrando total poder, superioridade sobre o povo de Israel. Aquele povo que dizia-se ser guiado pelo Deus de Israel, pelo grande Jeová. Que crise terrível. Morre Eli, morre seus filhos, os sacerdotes, e agora morre também a esposa de Finéias, e ao morrer, antes de expirar, ela dá um nome ao seu filho, e ele o chama de Icabô, ou Icabode, como... Eu vou usar a palavra Icabode para a gente não ficar aqui o tempo todo falando dos dois nomes, das duas formas de ser escrito. Me perdoem que eu estou assim numa crise de rinite e é provável que eu vá tossir muitas vezes durante a mensagem hoje. Mas então, aquela mulher havia perdido completamente as suas esperanças. Ela não via mais a glória de Deus sobre Israel. E o texto terminou aqui dizendo que ela assim agiu por causa da morte do seu sogro, do seu marido, referências espirituais para o povo, pelo menos deveria ser referência para o povo, e também a arca da aliança que foi tomada. Então acabou, levaram a glória de Deus embora, porque a presença de Deus estava na arca. Não temos mais a glória de Deus, a condição já era ruim, agora se tornou final. Não tem mais jeito. Era uma crise estabelecida pelos filhos de Eli, pelo próprio Eli. O abandono, a apostasia havia trazido para Israel grande sofrimento, grande dor. Normalmente é assim, né? Porque essa mulher teve aquele filho, o filho inocente ainda nascendo já recebeu sobre si essa carga genética. E também recebeu sobre si um destino prefigurado por aquela mulher sem nome. Aquela mulher que a Bíblia não diz qual era o seu nome, simplesmente apresenta como esposa de Eli. Aquele menino recebeu uma carga hereditária, genética. Já nasceu levando em seu nome a desesperança. E normalmente é assim, o pecado normalmente é assim. Aquela mulher que havia perdido a fé completa transmitiu isso através das suas gerações. O pecado sempre reverbera, né? E eu quero chamar a sua atenção para isso agora, nesse momento. Todo um povo foi afetado pelo pecado dos seus líderes. Famílias inteiras, gerações afetadas pelos pecados dos seus líderes. Os pecados sempre afetam a todos que estão ao redor do que peca, do que se afasta da glória de Deus. Os pecadores rebeldes comprometem até mesmo as suas gerações futuras. Como é o caso desses homens que acabaram trazendo para a sua geração uma tristeza como essa. Aquela mulher havia perdido sua esperança. E por isso Icabode, seu filho, foi alguém sem família. O pecado do pai, do avô, aquela rotina de apostasia, agora chegou até uma criança inocente. Que destino terrível, né? Ele carregava em seu próprio nome a desesperança. Que desafio para esta criança. Romper com essas amarras, as amarras daquilo que a família havia deixado para ele como legado. Essa circunstância terrível do seu futuro. O que seria de Icabode? O que seria desse menino? O que seria desse jovem, deste homem, deste órfão? O mal, a gente entende que o mal, ele é chamado de mal justamente por isso. Porque o mal só é mal, gente, porque atinge pessoas inocentes. Não atinge só culpados. Da mesma forma, o bem também é assim. O bem, ele é bem porque atinge pessoas más, pessoas ruins, atinge o ímpio, atinge
o apóstata. O bem é bem porque, apesar de estarmos muitas vezes perdidos em nossos pecados, o Senhor nos encontra, nos acha, nos traz de volta, nos põe de volta no caminho. Então, aquele que estava perdido, aquele que abundou no pecado, Deus faz com que a sua graça seja muito maior e essas pessoas sejam alcançadas. Então, o mal é mal porque atinge também o justo, o inocente. O bem é bem porque alcança também os maus. Por isso que o bem é o bem. Porque o bem, se atingisse apenas os bons, não seria bem. E o mal não seria mal se atingisse apenas os maus. O mal é mal, querido. Entenda isso. Justamente por isso você precisa colocar em sua cabeça. Nós precisamos entender isso. Por que é que o ímpio, por que é que o justo sofre? Por que é que nós vemos pessoas que aos nossos olhos são pessoas de Deus sucumbirem na morte, no sofrimento, na angústia? Por que é que isso acontece? É porque o mal atinge pessoas inocentes. Infelizmente é assim. É por isso que Deus quer nos tirar desse lugar terrível, dessa terra que se perdeu por causa da rebeldia. Então ficou claro o afastamento daqueles líderes, aqueles homens não tinham comprometimento com Deus. Havia uma apostasia completa dos líderes do povo de Deus. As esperanças daquela mulher sem nome estavam sobre o quê? Sobre coisas e pessoas. Quando ela se viu sem o marido, sem o sogro e sem a arca de Deus, ela disse: foi-se a esperança. Acabou tudo. E sabe por que esse terrível final dessa mulher? Por que ela morre numa condição tão terrível? Porque a sua fé estava baseada nas coisas e nos homens. Deus jamais havia se afastado de Israel, nem a sua glória. Na realidade, era Israel que tinha se afastado de Deus. E a sensação que alguém tem quando se afasta de Deus é essa, de escuridão. É a sensação de que Deus não se faz mais presente. Lê do engano. Deus sempre se faz presente. Em todos os momentos, em todas as horas. Eu me preocupo até quando algumas pessoas dizem assim: fulaninho morreu dentro de uma boate, morreu sem salvação, porque Deus e os seus anjos não entram em lugares como esse. Pelo contrário, meus queridos irmãos, é justamente nesses lugares que Deus se encontra, é ali que Deus vai em busca do pecador, no âmago da sua podridão, no lugar mais terrível do seu afastamento. É ali que Deus encontra o pecador. A glória de Deus nunca se vai, ela sempre está presente. Mas nós podemos entrar numa condição mental parecida com a condição mental daquela mulher e acreditar, sentir em nosso coração como se Deus tivesse se afastado, como se a sua glória tivesse ido embora. A Arca da Aliança foi levada pelos filisteus. Mas dentro da Arca da Aliança, eu e você sabemos o que tinha dentro da Arca da Aliança, principalmente a lei do amor. Por que lei do amor? Se a gente for até o Novo Testamento, a gente vai ver Jesus dizendo assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. O decálogo, aquela lei estabelecida por Deus, era um objeto de pedra que foi escrito pelo próprio dedo de Deus para mostrar ao homem o seu cuidado, a sua proteção, a sua intenção de libertar o homem. Quando ele começa na sua lei a falar, ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Eu livrei você. Eu te liberto para que você seja obediente. Eu te liberto para que você tenha um relacionamento de amor comigo. Não quero que você me obedeça para conquistar as coisas. Quero que você me obedeça por amor. Mas o amor de Israel, sim, havia se dissipado. O amor dos líderes por Deus, sim, havia se dissipado. Aqueles homens haviam esquecido de Deus. Ofendiam a Deus com suas atitudes. Não tinham comprometimento nenhum com ele. Então aquela lei não tinha nenhum valor para eles. Porém, a presença de Deus continuava na arca, continuava com o povo. Ao ser levada a arca, aquela mulher não podia pensar: foi-se a glória de Deus. Não. Os homens que se foram da presença de Deus, que estão sempre fugindo da sua presença. Um homem só pode ser santificado pela presença de Deus. Aquele povo todo de Israel só podia ser fortalecido novamente, vivificado, santificado pela presença de Deus. Ela estava lá, mas ela não estava sendo usufruída.
O povo de Israel não estava bebendo do rio da graça do Senhor, que constantemente se derramava sobre ele. O problema não era a glória de Deus que havia se dissipado, ido embora, mas Israel que constantemente fugia da presença do Senhor. Nada pode santificar um homem além da presença de Deus. Você já vivenciou algum momento assim na sua vida? Em que você olhou para os lados e viu tudo escuro, como eu falei no início? Eu já vivi momentos como esses. E vocês conhecem um pouco da minha vida. Das tragédias que eu vivi. Parecia, quando eu olhava para os lados, que estava tudo escuro. Que a glória de Deus havia se dissipado. Senhor, onde tu estás? E muitas vezes curvado sobre a cama, orando, em lágrimas de desespero, dizendo para Deus, Senhor, o que está acontecendo? Será que a glória de Deus está indo embora? O ser humano, muitas vezes, ele é confrontado com as situações e são situações tão terríveis que fazem com que a gente pense, será que Deus está nos abandonando? O que está acontecendo? Essa provavelmente seria a principal sensação daquela mulher sem nome, aquela mulher que deu ao seu filho o nome de Icabode. Há dois tipos de tragédias que acontecem na vida do crente. Dois tipos de tragédias. E essa é uma parte importante dessa mensagem que eu gostaria que ficasse na sua mente. Existem tragédias que são fruto da provação. E existem tragédias que são fruto da reprovação. Fica fácil de memorizar. Se você puder, até escreva, é importante. Porque você, vez por outra, o povo de Deus não vai ter descanso. A promessa de Cristo é trazer fogo sobre a terra. E ele disse assim, lá em Lucas, quem me dera essa terra já estivesse ardendo em chamas. E ele, se você for ler o contexto desse texto de Lucas, diz que essa guerra, esse fogo, é a tribulação, é a perseguição, é a dificuldade na vida. São as dores que estão propostas, que estão preparadas para serem vivenciadas pelo povo de Deus. Essas dores fazem parte de um projeto de Deus para santificar um povo, para preparar um povo. Então, olhe para as suas tragédias, para as suas terríveis ocorrências da sua vida a partir de agora, questionando, Senhor, isto é uma reprovação ou isto é uma provação? Eu tenho aqui no comentário bíblico escrito o seguinte, a morte dos filhos de Eli no mesmo dia foi um sinal do juízo divino pelos pecados cometidos dentro do santuário e em torno dele. Olha aqui a Bíblia dizendo. A morte de Hófni e Finéas foi juízo, foi reprovação. Aquela tragédia que caiu sobre eles foi o juízo de Deus caindo sobre aqueles líderes impenitentes, homens apóstatas. Então, em alguns momentos, as tragédias vêm como reprovação. Em outros momentos, a tragédia vem como provação. É o caso da vida de Jó. Jó recebeu sobre sua vida, sobre si mesmo, uma tragédia terrível. A morte de todos os seus filhos, a perda de todos os bens, a perda da sua saúde. Mas essa não era uma reprovação divina, era uma provação. O mais importante é saber que em ambos os casos, irmãos, em ambos os casos, Deus está a operar salvação. Mesmo quando ele reprova e mesmo quando ele prova, Deus está sempre a operar a salvação. Quando reprova e quando prova. A reprovação, a gente encontra apoio bíblico naquele texto que diz assim, ó, eu repreendo e disciplino. E tem algumas pessoas que não gostam de ler a versão que diz e castigo. Ficam com medo de ler essa versão do castigo. Mas ele, além de falar que castiga, ele fala a respeito de uma coisa linda. Ele diz, eu faço isso com aqueles que eu amo. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Então, tanto a reprovação como a aprovação servem como um ato divino de amor. Louvado seja o nome do Senhor. Isso me faz arrepiar. Independente do que esteja acontecendo ao teu redor, meu irmão, se você olhar para o lado, se você ver tudo escuro, olhar para o céu e dizer, Senhor, eu estou sem saída, parece que a tua glória se foi.
Mesmo que você não saiba se está sendo reprovado ou provado, entenda que em todas as formas Deus está a trabalhar pela tua salvação, pelo teu crescimento, para que você se torne novamente íntimo do Senhor. Por isso Israel foi afetado, por isso morreram 4.000, depois 30.000. Era Deus gritando em sua misericórdia: Israel, olha para mim. Israel, não dá para você viver sem a minha presença. Voltem a olhar para mim. Olhai para mim e sede salvos, todos os termos da terra. Bendito seja o nome do Senhor. Segundo a palavra de Deus, a sua glória, esta glória que a mulher de Finés acreditava que havia ido embora, essa glória, segundo a palavra de Deus, naquele diálogo de Deus com Moisés, a sua glória é a sua bondade, meu querido. A sua glória é a sua misericórdia, é o seu amor. Essa glória não se vai, nunca irá embora. Nunca desaparecerá a sua misericórdia, o seu amor. Esses são atributos presentes, que estarão presentes por toda a eternidade na pessoa de Deus. Sua glória não se vai. O que acontece são os homens que, como ovelhas desgarradas, insistem a passos largos em se afastar dos raios da sua glória. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque não importa a distância que você tenha percorrido, não importa até que ponto você tenha chegado, qual o tamanho da sua crise, quantos caíram do seu lado, quantos da sua família você perdeu, quantos você magoou, quantos você feriu. Se a crise estiver instalada, você olha para todos os lados, só vê escuridão. Glórias a Deus, que para aquele que mais pecou, houve mais graça e misericórdia. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Quem mais pecou e quem mais distante foi, usufruiu de uma quantidade muito maior de graça, de maiores tentativas, de esforços da parte de Deus, da pessoa do Espírito Santo. Vem, filho, assim como Deus estava fazendo com Israel naquele momento, voltem para mim, venham para a minha presença, é o lugar da segurança de vocês. Assim Deus faz na vida de todo homem que, mesmo estando longe de Deus, acredita em sua misericórdia e em sua graça. E mesmo na escuridão, acreditam como Jó, e são capazes de dizer: ainda que ele me mate, ainda que venham sobre mim juízos reprovadores, eu continuarei crendo nele, porque eu sei que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Estamos em um momento da história, meu querido irmão, minha querida irmã, em que Icabode, não o menino, mas o seu significado, Icabode, falta da presença de Deus, a ausência da sua presença, está cada vez mais sendo experimentado por algumas pessoas. Esse meu amigo que tirou a própria vida, talvez tenha experimentado essa sensação de Icabode. Foi-se a glória, não tem mais esperança para mim. E tirou a sua própria vida. Que dor, que coisa terrível. Mas Deus não retira o brilho da sua glória de nenhuma criatura. Isso vai acontecer no momento da história. Isto já aconteceu, inclusive, na história. Nós vamos entender isso. Mas é o povo de Deus que insiste em se afastar de sua presença. Daí essa sensação da ausência da glória de Deus. Daí porque muitos acreditam que Deus se foi. Porque nós, com nossas próprias escolhas, escolhemos não entrar em sua presença diariamente. E cada dia que você deixa de buscar a Deus, cada dia que você deixa de fazer isso, a sua mente vai mudando e a sensação da falta de Deus vai aumentando. E me parece que isso acontece porque é até clichê isso que eu vou falar, né? Mas nesse momento é importante. Parece que isso acontece porque todos nós temos um vazio dentro da gente que é do tamanho da pessoa de Deus. E quanto mais a gente se afasta dele, mais a gente sente esse vazio. Mais oco o crente vai se tornando. Quanto mais distante, mais oco. Quanto mais distante de Deus, mais oco.
mais vácuo, mais vazio. Que Deus tenha misericórdia. Somos parte de uma geração que se afasta, meus irmãos, da glória de Deus a cada dia. As pessoas estão indo cada vez mais para esse lugar do Icabode, esse lugar espiritual onde as pessoas não sentem mais a presença de Deus. Mas não existe nenhum lugar que o homem possa ir, que não possa ser alcançado pelos infinitos braços da graça divina. A pressão do pecado e a imposição do mundo se agrava a cada dia. A nossa esperança, a nossa única esperança é permanecer na presença de Deus. É lutar para continuar aqui todos os dias, buscando ao Senhor todos os dias. Todos os dias. Somos uma geração de crentes, queridos, que quase que em sua maioria deposita, como aquela mulher, a fé nos amuletos. Olha isso, queridos. Amuletos. O que pode ser um amuleto na tua vida? Os teus líderes, a tua igreja, a tua Bíblia pode ser um amuleto. Os rituais da igreja, a Santa Ceia, as cerimônias, até a própria Sala 57 pode virar um amuleto para você. Porque as pessoas podem começar a colocar fé nas coisas e nas pessoas e esquecer de colocar a sua esperança e a sua fé em Deus. Deus está nos chamando para olhar para Ele. É por isso que a premissa da Sala 57 é essa. É um encontro todos os dias com Deus. Nós não podemos olhar para o ato em si como sendo um ato salvador. O ato de pegar a Bíblia todos os dias para ler é um ato salvador, porque já li a minha Bíblia, li a meditação, fiz a lição, já fiz as minhas orações, está tudo bem com Deus. Nós não podemos olhar para a arca do concerto e dizermos, a arca do concerto é o símbolo da presença de Deus, então se ela está comigo, Deus está comigo. Se a Bíblia dorme do lado da minha cama, na cabeceira da minha cama, Deus está comigo. Não, irmãos. Esse foi o erro que aquela mulher cometeu. Colocar a sua fé nas coisas, nas pessoas, no objeto, na arca da aliança. A arca em si não tinha nenhum poder. O poder estava na pessoa que aquela arca representava. A razão pela qual aquela arca foi construída era a pessoa de Deus. Deus queria um relacionamento íntimo com o seu povo. Ele não queria que o seu povo olhasse para os objetos, para as coisas que possuíam, para o santuário, para a igreja. Nós somos, alguns de nós, né, adventistas e até mesmo outros que estão aqui conosco, presbiterianos, batistas. Às vezes a gente se agarra tanto às nossas doutrinas e a gente diz assim, nós somos depositários da verdade. Isso transmite para a gente uma falsa sensação de segurança, porque não estamos seguros por causa da doutrina, não estamos seguros por causa da igreja que professamos, não estamos seguros por causa da arca, nem da Bíblia que está na nossa cabeceira. Estamos seguros se estivermos na presença do Senhor Jesus Cristo. Se insistirmos em permanecer com Ele, é Ele somente. Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Paulo disse aos Colossenses, olha, vocês existem para Cristo, vocês existem para Ele, vocês são dele, criados por Ele, e existem para Ele. Você existe para Deus, querido. Você existe para Deus, meu irmão. Temos uma geração que coloca sua fé em coisas, uma geração que acredita nas coisas, uma geração que acredita nos métodos, no formato. Se o formato não obedecer essas regras, não funciona. Fé no formato, fé na estrutura, fé nas coisas. Por isso aquela mulher morreu daquela forma trágica e terrível. Ela olhou e disse, perdemos os nossos sacerdotes, perdemos a arca do Senhor, perdemos a esperança. E assim com as pessoas que colocam a sua fé nas coisas e nas pessoas. E a palavra de Deus diz, não confie no homem, não ponha a sua confiança na própria carne, porque o homem é imperfeito, é falho. O teu pastor vai errar.
o teu ancião vai errar, o teu marido, o teu pai, que são referências espirituais talvez para você, a sua mãe, podem errar. Por isso que se você mantém a sua confiança nas pessoas e nas coisas, você pode sentir essa sensação terrível do inferno, que é a ausência da glória de Deus. Essa é a sensação do inferno. Olha que coisa terrível. A ausência da glória de Deus, o Icabode. Em outras palavras, aquela criança inocente recebeu um nome terrível, que significava inferno. A ausência de Deus é um inferno, queridos. Alguns teólogos, se você for analisar a forma como alguns teólogos definem o inferno, por que o inferno é tão terrível? Uns dizem que é porque lá Deus se faz presente em juízo. O inferno que eu falo não é esse que algumas pessoas acreditam, que está queimando agora, e as pessoas que morreram sem Cristo já estão lá. Não é disso que eu estou falando, porque a Bíblia não dá base para esse tipo de crença. Eu estou falando do inferno, que é a sensação que os ímpios terão quando seus casos tiverem terminado. É a sensação que Satanás terá quando o seu tempo tiver acabado. O lago de fogo, para alguns teólogos, é um lugar que Deus preparou para o juízo. E por isso é tão terrível, porque é o juízo de Deus sobre o ímpio. E para uma outra classe de teólogos, o inferno é terrível, porque é um lugar onde Deus não se faz presente. De que forma? Os ímpios clamarão por misericórdia, mas terá acabado para eles o tempo da misericórdia, esgotado o tempo. Então, aquela sensação de pedir ajuda e ter a certeza de que não receberá é a sensação do inferno. É a sensação de, meu Deus, a glória de Deus se foi. É só quando alguns homens e anjos sentirão o que aquela mulher disse ser o Icabode. A falta da presença de Deus. Ou a presença punitiva de Deus sem mistura com misericórdia. Muito bem, queridos. Vamos ao final. Essa sensação espiritual terrível do inferno, que é o peso do juízo de Deus sobre os homens, sobre o ímpio, ou a sua ausência completa, já foi experimentada por alguém. Sabia disso? Foi experimentada por alguém. Até agora, nós só conhecemos um que vivenciou a ausência completa da glória de Deus. Ou quem sabe, como dizem os outros teólogos, só conhecemos um que agora experimentou a terrível presença de Deus. Recebeu o juízo sobre si e também sentiu a ausência da sua glória. Essa sensação que compõe o inferno foi vivenciada por alguém. E isso é muito forte. Eu conheço alguém que experimentou a escuridão profunda. Conheço alguém que também experimentou a ausência completa. A sensação mais terrível do abandono que alguém pode sentir. Alguém enfrentou a ausência de Deus. Alguém enfrentou a sua ira. Quando Jesus foi levantado no madeiro. Quando Jesus expirou, quando ele disse as palavras, Deus meu, por que me abandonaste? A sensação de abandono, a sensação do Icabode foi experimentada por ele. Para que eu e você não tivéssemos que experimentar a sensação da fuga da sua glória, a solidão completa, ou a sua presença terrível. A ira de Deus caiu sobre o seu filho, como diz o profeta. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por causa das suas feridas, nós fomos sarados. E tudo isso para que eu e você jamais fôssemos privados da sua glória. Jamais tivéssemos que enfrentar o Icabode. Porque, pela graça de Deus, é impossível para aquele que crê fugir da presença da sua glória. O salmista disse, para onde eu fugirei da tua face?
Se eu for para os montes mais altos da terra, como eu poderei me livrar da tua presença? Se eu for às cavernas mais profundas, como é que eu vou me livrar da tua presença? É impossível me esconder de ti. A glória de Deus está sendo derramada agora sobre a sua igreja, agora sobre você. Há uma cachoeira de graça sendo derramada sobre nós, queridos. Há uma cachoeira de glória, de bondade, de misericórdia sendo derramada sobre a igreja agora. O Senhor Jesus experimentou a ausência completa para que eu e você não experimentássemos. Bendito seja o nome do Senhor. Nós podemos, queridos, romper pela fé em Cristo e pela obra do Espírito Santo com esta geração Icabode, que insiste em sentir a sensação do inferno antes da hora. A solidão completa. A incapacidade de ver a glória de Deus. Podemos romper com esta geração Icabode. Como se faz isso, você pode me perguntar. Se todos os dias entrarmos em sua presença e recebermos voluntariamente os raios da sua glória, jamais nos sentiremos sozinhos, desamparados. Quando isso acontecer, quando essa sensação estiver vindo e Satanás estiver dizendo, você está só, Deus te abandonou, você é um pecador, você é um miserável, não tem jeito para você. Quando isto acontecer, a doce voz do Espírito estará presente dizendo, não, meu filho, a minha glória não se afasta daquele que crê. A minha glória não se afasta daqueles que acreditam no meu amor, na minha misericórdia. Eu continuo com você. Não existe Icabode para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe ausência da glória de Deus para aqueles que confiam na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Oremos ao Senhor, meus queridos irmãos, para que Deus nos dê, nos capacite, nos ajude a voltarmos todos os dias para a sua presença, para os raios da sua glória. É como se Ele estivesse colocando diante de nós agora um imenso véu, uma cachoeira gigantesca da sua glória, que está diante de nós todos os dias, no mesmo lugar, na mesma hora. E Ele diz assim, filho, eu estou aqui, estarei sempre aqui. Se você quiser, você pode vir banhar-se nas águas da minha glória, porque a minha glória é a minha misericórdia, é a minha bondade, é o meu caráter, é a minha benignidade, é o meu perdão, é a concessão do Espírito para a transformação de todo aquele que crê. É a regeneração que eu te concedo, que eu te ofereço. Eu espero, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus tenha te abençoado com essa palavra hoje. E que você abrace essa cachoeira infinita do rio da graça do Senhor Jesus Cristo. E se permita jamais vivenciar a experiência do Icabode. Mas que você seja presente constantemente nos raios da graça do Senhor Jesus, nos benefícios da sua glória. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração para você nesta manhã. Amém.